Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Musculatura Espiritual. Nesse episódio de hoje eu acabei de ter um insight para gravar ele, então vai ser um episódio rápido, uma mensagem bem rápida e direta que eu senti de trazer, de compartilhar, que é relacionado com esse tema da devoção. E a devoção é a palavra-chave para esse meu ano de 2024. Eu falei em algum outro episódio aqui do podcast sobre esse exercício que eu faço, né? De todo final de ano eu faço uma retrospectiva do ano e coloco uma energia, uma intenção para o ano seguinte. Então, quando eu fiz de 2022 para 2023, a palavra de 2023 foi integração. E foi um ano onde realmente eu entreguei muito das minhas energias masculina e feminina. Eu trouxe as minhas sombras, trabalhei muitas das minhas sombras e realmente assim trouxe tudo que fica entre a dualidade aqui nesse nosso plano. Então foi muito bom porque eu saí um pouco do idealismo, de idealizar o cenário ideal, tudo aquilo, e foi muito trabalho interno. E aí para o ano de 2024 a palavra é devoção e veio muito como um objetivo pessoal meu de realmente aprofundar e desenvolver a minha conexão espiritual, a minha jornada espiritual. Por quê? É o que eu sinto assim, né? Quando a gente está nesse processo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, principalmente espiritual, porque as camadas elas vão abrindo, né? Como se fossem assim várias portinhas e chaves vão girando e você vai expandindo a consciência. Muitas vezes a gente acaba ficando muito no mental, ali querendo ler, estudar, desvendar todo esse universo de conhecimento que vai chegando pra gente, né? Você fala assim, uau, é muito doido, porque eu falo, gente, há 10 anos atrás eu tinha todo o tempo do mundo, diferente da vida que eu tenho hoje. Eu tenho 2 filhos pequenos, um marido, uma casa, né, uma família, e o meu tempo é muito mais limitado do que, enfim, quando eu era solteira. E eu falo, por que esse conhecimento não chegou até mim, né, lá atrás? Porque não era para chegar, não estava pronta, não tinha amadurecimento do momento. Então a consciência ela vai expandindo conforme a gente vai amadurecendo também. E sinto muito que as informações chegam quando nós estamos prontos para receber aquele tipo de informação. Então, assim, voltando, né, nessa questão que eu estava trazendo sobre a gente acaba ficando muito ali no mental, querendo estudar, né, acessar todo aquele conhecimento, só que um conhecimento sem ser colocado em prática, ele é só um conhecimento. Quando a gente coloca em prática, aquilo de fato vira uma parte da gente, porque a gente vive aquilo que a gente está né, trazendo esse conhecimento e se torna uma sabedoria, porque a gente vivencia, né, toda aquela informação e o conhecimento, então se torna sabedoria. E nesse exercício assim de acessar tudo isso, eu já me peguei ficando muito ali no mental e não dedicando tempo e consistência para minha prática espiritual, né? Quando eu falo prática, pode ser uma meditação, pode ser um momento de orações, de devoção, de entrar num estado de silêncio, de fazer uma escrita para realmente estar ali, né? Para quem segue uma religião, é aquela prática que você faz, mas isso não é uma coisa que você faz uma vez por semana, isso é feito diariamente, de preferência no mesmo horário. E eu tinha toda uma rotina matinal, sempre gostei de ter a rotina matinal, de acordar para mim, para a vida, né? Até na época que eu morava em Nova York, trabalhava no mercado financeiro, um shift, uma virada de chave na minha vida foi quando eu, diferente de outros tempos que eu acordava
já me arrumava para ir para o trabalho, eu comecei a acordar para mim. Então eu fazia exercício antes de ir para o trabalho, eu fazia meditação, eu fazia oração. Então era toda aquela rotina ali. Era ótimo. Só que depois que eu virei mãe, tudo isso mudou. Então eu tive que fazer várias adaptações, ajustes na minha rotina. E hoje, no meu momento de vida, não é mais possível, neste momento, eu acordar para mim, para fazer essas atividades. Porque os meus filhos estão acordando super cedo. 5h30 da manhã eles já estão acordando ali, querendo, né? Então, eu tento ainda mantê-los ali na cama. Falei, cara, pelo amor de Deus, não antes de 6h15. Enfim, e aí eu acabo acordando com eles, para eles, por eles. Faço toda a rotina até levar o meu filho mais velho para a escola. E aí eu sentia que eu já queria entrar na minha rotina de trabalho, né? Ou fazer os atendimentos, ou os estudos, começar a fazer as coisas, começar o dia. E a energia muda. Então, para mim, começou a ser um esforço, era um esforço muito forte, um esforço forte, que me exigia muita disciplina, muita consistência para eu parar ali. Às vezes, já era 10 da manhã, para eu fazer a minha prática espiritual, né? Eu senti que isso não estava consistente no ano passado, por exemplo. Então, eu me propus, nesse ano eu quero, não importa o que tiver no meu dia, a minha prática espiritual, ela é necessária, ela é fundamental, ela é uma devoção. E aí, desde o começo do ano, eu estou realmente fazendo, né, no horário que dá. Às vezes, assim, é parar mesmo o dia e fazer. E estou compartilhando isso com vocês porque faz uma diferença imensa, imensa. Você aumenta o seu nível de conexão, de compreensão, de aceitação para tudo que acontece, né, na vida. Porque a vida, ela é impermanente. Eu tenho um episódio sobre isso aqui. Então, meu convite aqui com esse episódio é para que você olhe como que está a sua prática espiritual, tá? Não é só prática espiritual de fazer. Porque quando a gente se coloca no papel de discípulo, é necessário para que a gente tenha tempo disponível, energia, atenção, dedicação, para realmente poder ter aquele momento de silêncio, né? De devoção, de conexão. Às vezes vai ser 10 minutos, às vezes vai ser 30, às vezes vai ser 1 hora, depende do seu momento de vida. Tanto que um dos maiores mestres que já existiu aqui, né, no nosso plano, que na sua última vida terrena, que foi Jesus, né, o mestre Sananda, já tem várias citações que falam, né, assim, que ele subiu várias vezes a montanha. O que é subir a montanha? É subir a consciência mais elevada, para orar. Então, o trabalho espiritual é ter essa compreensão que é muito importante, é muito necessário dar a atenção necessária, é necessário dar a atenção necessária para essa meditação profunda, para esse momento de silêncio, para essa prática onde a gente se isola do mundo externo, do mundo mental, do mundo sentimental que a gente carrega com a gente diariamente e entra nesse estado de grande silêncio, porque somente nesse isolamento, nesse silêncio, subindo a montanha, essa montanha escalando, né, para essa consciência mais elevada, se conectando com nosso eu superior, se conectando com a nossa mônada, se conectando com a grande fonte, né, com o eu sou, a gente consegue trazer compreensão, sabedoria, harmonia para o nosso dia a dia e passar isso adiante para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos, para os nossos companheiros. Então, o convite aqui é para você olhar e responder honestamente como está a sua devoção, como está a sua prática
e o seu trabalho espiritual em relação a essa conexão. É isto. Deixo aqui, desejo um dia excelente e em breve voltaremos com mais episódios. Que assim seja, que haja luz.